Fala, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor Adriano. Boa noite, professor Adriano. Boa noite, boa noite. Prazer estar falando com vocês. Tudo ok aí? Estão ouvindo bem, né? Sim, sim. Perfeitamente. Vamos lá, então. Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa. Esse é o Pitaco da Bola. Estamos com o nosso amigo Arthur Vasconcelos, nosso companheiro e amigo de sempre, falando aqui da cidade de Penedo, estado de Alagoas, a 166 quilômetros, Penedo de Maceió. E o nosso convidado especial da noite é o professor Adriano Rodrigues, nascido em 8 de dezembro de 78. Se eu estiver errado, me corrija, viu, professor? Correto. Auxiliar técnico do CSA, foi jogador profissional, atuou como meio-campista e iniciou a carreira no time do 7 de setembro. Está no CSA, Centro Esportivo Alagoano, desde 2019. Professor Adriano, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação para nós receber o senhor aqui no nosso programa. Boa noite a todos. É um privilégio para mim. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Acompanho um pouco, né? Quando tem um pouco de tempo disponível, o programa de vocês. Então, de parabéns pela iniciativa. Professor Adriano, eu vou começar com uma pergunta que eu andei pesquisando aqui e vi que o senhor atuou aqui pelo Penedense, não é verdade? Sim, tive o privilégio de jogar no Penedense, né? Tenho grandes amigos, né? Como o Marco, o Rogério, o Ricardo. Então tive esse privilégio de jogar na equipe do Penedense. E a informação que eu tenho foi que a passagem do senhor foi aqui em 2010. Como foi, professor Adriano, a sua passagem aqui pelo nosso Penedense? Foi a convite do professor Regis, né? Em 2010. Foi um momento meio difícil, né? Vinha de transição de diretoria, essas coisas, então afetou um pouco, né? O desempenho da equipe no campo. A equipe foi rebaixada, né? Teve vários momentos de falta de atraso de salário, essas coisas, então prejudicou um pouco o desempenho no campo. Mas a equipe era uma equipe qualificada. Infelizmente, esse extra-campo, às vezes, ele interfere no todo no campo. Professor Arthur Vasconcelos, fique à vontade, viu? Boa noite a todos, né? Boa noite, professor Adriano, meu amigo Maurício Barbosa. Boa noite. Seja bem-vindo, professor, aqui ao Pitaco da Bola, né? Prazer enorme. Ele que faz parte aí de um clube, né, de tradição aqui do estado. É sempre uma honra para a gente aqui da cidade, né? Para todo o território alagoano, né? E o Brasil inteiro, claro, conversar com pessoas, né, do meio futebolístico, né? É até inspiração, né, para os nossos jovens daqui da cidade essa questão. Muito obrigado, professor Adriano, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho uma pergunta interessante, né? Como a gente sabe, você participou aqui do Penedense, mas eu tenho algumas curiosidades, professor Adriano, e acho que o nosso telespectador aqui também, que é sobre a questão do início da carreira, porque eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o início da sua carreira como jogador de futebol. Se foi difícil, como é que foi, né? E o que é que você passa assim, de lição para essa garotada aí? Eu iniciei com 12 anos de idade, né? A princípio eu joguei no time do meu tio, que há pouco tempo ele faleceu, né? O Fluminense aqui do bairro aqui, Fernão Velho, um bairro bem conhecido em Maceió. E iniciei lá na escolinha, de lá eu vim para a equipe do 7 de setembro, né? A equipe do 7 de setembro tinha filiado à federação, então tinha um projeto novo nas categorias de base. Através desse projeto, revelou vários jogadores, né? Como, por exemplo, Marcelo Fumaça, o Pera, o Cício Matador, que na época era chamado de Matador porque sempre fazia gols contra o CSA e CRB. Foi uma época boa porque o meu pai, ele me incentivou bastante, entendeu? Incentivou bastante, sempre dando prioridade aos estudos. Tem até uma historinha que teve um dia que eu cheguei atrasado, né, do treino em casa, e no outro dia tinha jogo e meu pai me deixou jogar. Eu passei a semana, a tarde todinha, louco para jogar, e não fui fazendo conta de matemática. Fazia, terminar, pai deixou aí, não. Você vai ficar para cumprir, ser disciplinado. Mas tive privilégio de pegar e ser comandado por grandes técnicos, que é o Guilherme, né, que até hoje está atuando,
professor Agildo Alves, que revelou bastante jogadores aqui no 7 de setembro, o próprio Cláudio. Então, tive esse privilégio. A lição que eu falo para todos que estão iniciando é que sejam disciplinados, respeitem seus técnicos, principalmente seus pais, né? Que seus pais sempre vão querer o melhor para vocês. Muito importante essa lição aí do professor Adriano, né? Incentivar as pessoas ao estudo. Não é apenas jogar futebol e esquecer de estudar. É importante estudar, que a educação é a base de tudo, né? Professor Adriano, em 2019, o CSA foi bicampeão alagoano do CRB e nesse mesmo ano foi rebaixado da Série A para a Série B. Havia 31 anos que o CSA não disputava a divisão elite. Nos 38 jogos disputados foram 8 vitórias do CSA, 8 empates e 22 derrotas, um aproveitamento de 28,1%. Concluiu a participação na 18ª colocação. Então, esse período afastado da elite do futebol pesou para a permanência do CSA na Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim, né? A equipe vinha de vários acessos, né? Seguido. E quando você chega na Série A é difícil, né? Você se manter. Você vê que várias equipes do Nordeste, né? Com tradição, às vezes eles sobem, no mesmo ano cai. Então, o CSA teve um pouco de dificuldade nessa adaptação, né? Mas serve de lição para a diretoria, né? Creio que quando, fé em Deus, a gente tiver um novo acesso, fé em Deus esse ano, a equipe e os diretores estarão bastante experientes na Série A e tenho certeza que vão realizar um projeto para a permanência. O CSA, que foi fundado em 7 de setembro de 1913, conseguiu a façanha de deixar a Série D do Campeonato Nacional e diretamente ir para a Série A em 3 anos. De 2016 até 2019, como o professor falou, o CSA foi conseguindo acesso da Série D para a Série C e até chegar à Série A. Uma coisa assim fantástica, né? Espetacular. O CSA conseguiu, a cada ano ele conseguia um acesso. Com o maior número de títulos aqui em Alagoas, 40 títulos. Inclusive, é o atual campeão alagoano, não é verdade? Sim, né? Eu acho que o CSA saiu de uma equipe que não tinha série, né? Conseguiu a vaga. Às vezes teve vários anos que a equipe do CSA não conseguia a vaga do brasileiro e ficava dependendo de algumas equipes do interior que adquiriam a vaga no campo, desistir para ele participar da Série D, né? Mas graças a Deus com o presidente Rafael Tenório, com um novo investidores, né, que chegaram no clube, ele como principal, com a visão ampla de um cara que sabe lidar com o comércio, conseguiu sanar as dívidas da equipe, né? E transformar nessa potência do nosso estado e uma do Nordeste também. Muito bem, professor. Tenho mais uma pergunta, né? Essa evolução do CSA é uma evolução muito interessante. A gente sempre comenta aqui, né, do nosso apoio, inclusive na Copa do Nordeste esse ano, né? Sempre torcendo muito para os nossos clubes alagoanos, né? Para que figurem como o CSA figurou aí na primeira divisão. Uma honra, né? Uma honra, né? Quem sabe, né? CSA e CRB na primeira divisão também. A gente sonha com isso. Mas, diante de todos esses acessos, deve ter uma partida que lhe chama muita atenção até hoje, né? Acho que deve ter um momento muito marcante. E eu gostaria que você falasse aqui pra gente qual o momento mais emocionante aí nesses tempos seus de CSA, aquele que mais, assim, tipo, vai ficar naquele rótulo, o professor Adriano diz assim, ó, esse aqui é inesquecível, tá aqui gravado na minha memória e vou passar para todas as minhas gerações. Qual o momento mais emocionante dessa sua carreira aí no CSA? Eu tive 2 momentos, né, assim, inesquecíveis, que foi comandar a equipe ano passado contra a equipe Cruzeiro, né? A gente vinha na última colocação e eu tive o privilégio e a responsabilidade de comandar a equipe. A gente conseguia a vitória aqui de 3-1 diante do Cruzeiro. E esse ano o Clássico, né? Eu tive a honra de comandar a equipe no Clássico, né?
o professor Bruno Pivetti, ele tinha contraído o Covid, então não poderia participar do clássico. Eu tive essa honra de participar do meu primeiro clássico e sair com a vitória. Muito bem, professor Adriano. Me diga uma coisa aqui para os nossos pitaqueiros e pitaqueiras. O CSA terminou o campeonato do ano passado com 58 pontos. Foi o quinto colocado, apenas 3 pontos a menos que o Cuiabá e o Juventude. Ambos conseguiram acesso à Série A. O que é que faltou para o CSA no Campeonato Brasileiro do ano passado? Ficou tão pertinho, né? A torcida ficou com aquele gosto de acesso, mas acabou permanecendo na Série B. Verdade, né? A gente, no início, tivemos um início muito ruim na competição, né? A gente jogou contra a equipe do Guarani, era o professor Eduardo Partista que estava no comando, com vários jogadores titulares fora por causa do Covid. Então deu um surto de Covid na equipe, então a gente teve bastante dificuldade nesse início, perdemos muitos pontos que não poderiam perder, né? Que era justamente para na reta final ser a gordura para a gente chegar ao acesso. E com a chegada do professor Moza, a equipe ele deu um novo padrão de jogo, uma nova metodologia, a equipe cresceu na competição, chegou muito próximo, mas no final faltou um pouco. A equipe teve muito desgaste, né? Era um jogo em cima do outro, teve a questão daquela parada do Covid, da pandemia, devido à pandemia, então muitos jogadores na reta final caiu um pouco de produção e a gente já não tinha elenco para nem o mercado, já as inscrições estavam abertas, então faltou um pouco mais de elenco nessa parte final, né? Até porque os jogadores chegaram no limite. Exatamente. Professor Adriano, um dos detalhes interessantes, né, que a gente tem nesse meio termo aí dessa ascensão, que o próprio Maurício falou aí, o CSA ele deu uma guinada, né, no ano de 2020, muito interessante, né, nesse campeonato aí que teve essa questão da Covid e tal. E hoje, a gente no cenário nacional, né, nós temos o professor Maurício Barbieri, né, que também passou por aí, né, fato importante também, e hoje está ali com o Bragantino, né, fazendo um grande trabalho também. Então, minha pergunta é exatamente voltada a essa situação aí, né? O professor Barbieri, em síntese, dentro da questão do projeto, se é que não deu certo, enfim, não era o momento dele, o que é que de fato faltou, assim, na sua concepção para o professor Barbieri figurar, assim, de forma mais interessante, né, assim dizendo, no CSA, brilhar, vamos assim dizer, como está brilhando no Bragantino? Será que faltou alguma coisa? Você vê por esse lado, enfim? Eu tive pouco tempo, né, de contato com o professor Barbieri. Na época que ele estava no comando, eu estava em São Paulo com a equipe Sub-20. E logo após só tive 2 contatos com ele, foi quando eu conheci. Eu acho que faltou um pouco de planejamento, né? Então, geralmente quando troca o comando, requer um pouco de tempo até para os jogadores ter essa adaptação de modelo de jogo, sistema. Então, quando você está numa equipe grande como o CSA, e quando você não vê um resultado, é normal vir as cobranças, e a gente sabe que muitas vezes futebol é imediatismo, né? É o resultado que vale na hora, né? Então não teve um início bom, não teve muito resultado e chegou a sair, né? Então ele foi para o Bragantino, né? Então já com projeto de a longo prazo, creio que no Bragantino não tem a cobrança que tem aqui no CSA, né? Pelo tamanho da torcida e pela grandeza que tem o CSA, respeitando, claro, o Bragantino. Então ele teve um pouco mais de tempo, né, nesse projeto que ele está, para poder fazer a sua adaptação, trazer jogadores conforme as características que ele queria para o modelo de jogo dele, e graças a Deus deu certo, está fazendo um excelente trabalho. Outro também que passou por aqui também não teve esse tempo todo foi o professor Eduardo Batista, que foi campeão da Série D pelo Mirassol, está fazendo um excelente trabalho também pela equipe do Mirassol, foi semifinalista do Paulista. Então, às vezes tem um pouquinho de tempo, né, para que esses atletas possam evoluir, e até para a comissão mesmo, técnica, ter um tempo para poder implantar a sua metodologia. Professor Adriano, doutor Robinson Lessa, mandando aqui um abraço para o senhor. Grande doutor Robson Lessa, um abraço, prazer estar
estar falando com o senhor. Grande penedense. Professor Adriano, a gente observa que no Brasil, no Campeonato Brasileiro, e nos campeonatos regionais, os clubes mudam muito de técnico. Mudam a todo instante de técnico. Para você, o que significa? É ruim essa mudança? Ou a mudança tem que acontecer quando está colhendo frutos? O que é que você acha que mudança do treinador? Vem muito do planejamento, né, da equipe, dos gestores que estão na equipe, né? Às vezes eles planejam um projeto a longo prazo, mas infelizmente os resultados não vêm, vem a cobrança da torcida, vem da diretoria mesmo, dos próprios conselheiros e não consegue prolongar esse projeto, né? A gente teve a oportunidade de ver agora a Alemanha só teve, se não me engano, 10 técnicos em toda a sua história, né? No Brasil, na seleção, são vários, né? E principalmente quando não vem resultado. Então, geralmente é a nossa cultura mesmo, né? Brasileira, que o futebol é imediatismo e principalmente resultado. Bacana. Professor Adriano, a minha pergunta agora vai sobre o professor Bruno Pivetti, né? Que atualmente é o treinador do CSA. Né? Quando ele chegou ao CSA, eu basicamente procurei as referências, né? Procurei entender exatamente quem era o Bruno, até para tentar entender, né, qual a concepção da diretoria do Azulão para fazer a contratação desse treinador que é dessa nova geração, né? É dessa nova geração, ele trabalhou no Vitória e logo na sequência pegou um clube, né, muito grande que é o CSA. Então, dentro dessa perspectiva, o que credencia na visão do nosso amigo Adriano, que está aí no dia a dia do CSA, o professor Bruno Pivetti ser hoje o treinador do CSA nesse momento, né? Mesmo sendo dessa nova geração, né? Mesmo tendo, digamos assim, no meio futebolístico um pouco de experiência, né? Mas está aí com vocês. O professor Bruno, ele tem bastante qualidade, é um cara formado, né? Escritor de um livro, Periodização Tática, passou uma época em Portugal. Ele já foi auxiliar técnico do Fernando Diniz também, né? Já comandou a equipe na Europa. Então, geralmente o presidente, o seu Rafael, ele sempre procura técnicos novos, com nova metodologia de trabalho e bastante qualificado para poder comandar a equipe do CSA. E o Bruno tem essas qualificações, né? Foi campeão agora há pouco pelo CSA e a gente, né, tem certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho e uma ótima campanha na Série B pela nossa equipe. Professor Adriano, recentemente, da região sudeste do nosso país, fez uns comentários assim pejorativos sobre os times aqui do Nordeste. A gente observando o Campeonato Brasileiro da Série A, o clube do Nordeste entre os 4, que é o Fortaleza, e no Campeonato Brasileiro da Série B temos o Náutico, que é o líder, e o Sampaio Corrêa, que é o 4º colocado, ambos aqui do Nordeste. A minha pergunta é, para o senhor, existe mesmo diferença do futebol que é jogado aqui no Nordeste para o futebol que é jogado na região sul, nas regiões sul e sudeste? Eu creio que ele foi infeliz, né, na sua palavra, né, sobre as equipes do Nordeste. Acho que não conhece ou quis menosprezar. Até porque quando foi no mesmo dia, as equipes do Nordeste desclassificou várias equipes na Copa do Brasil. O que existe são diferentes culturas, né? Nordeste, Sul, que é um futebol mais de marcação. Nordeste é um futebol mais alegre, né? Do individual, muitas vezes, no contra um, no drible. Mas eu não vejo essa diferença toda, né? O que tem muita diferença é, muitas vezes, a logística, né? O CSA sofreu bastante com a logística, né? A malha aérea, ela dificulta muito. Às vezes você vai jogar no sul, passa 1 ou 2 dias no aeroporto para poder voltar. Às vezes não tem esse tempo hábito de fazer um regenerativo com os jogadores e que eles possam, os outros que não jogou, trabalhar. Então essa malha aérea e essa logística é que dificulta muito as equipes ficar
sempre no topo, sempre elas sobem um pouco e depois cai, né, de produção. Acho que só isso, mas questão de qualificação, acho que não, até as equipes do Nordeste pagam em dia, o CSA é um caso desse que dia 30 é dia 30, então a gente vê muitas equipes no Sul, principalmente no Rio de Janeiro, que dia 30 é com 90 dias, né, e aqui muitas equipes do Nordeste, elas pagam em dia e tem muito infraestrutura moderna, e você pode ter uma ideia que a gente tem aqui os jogadores que já passaram para o Flamengo, como o Gabriel, o Fabrício, que estão no CSA e sabe que tem uma equipe que tem uma infraestrutura, uma comissão, um staff qualificado. Tudo bem. Exatamente. Pois é, a minha pergunta agora, professor, né? Diante desses fatos aí, né, que a gente vê, o Dr. Robson até falou, né, o nome do comentarista, né, Domênico Gato, né, se eu não me engano é assim, né, que é lá da TV Palmeiras, né, clubista, mas enfim, e a gente sabe que o CSA tem se reforçado, né, na temporada, se reforçado, a meu ver, de uma forma bem inteligente, bem interessante, e a que me chamou a atenção agora é a chegada exatamente, né, acho que a internet, voltou, é a chegada do Renato Cajá, né, que tem um amplo currículo, né, no Brasil e até fora do Brasil. É um jogador que, apesar da idade, possui características interessantes, né, ali no meio de campo, é um cara que sabe armar, enfim, a gente reconhece que tem uma capacidade muito interessante. E a minha pergunta vai diretamente para isso, né, provavelmente vocês devem ter planejado essa contratação desse meia aí. E por que a opção do Renato Cajá, professor? Eu acho que o Renato Cajá é um meia criativo, né? Aqueles meia esquerdo que bate bem na bola, tem o passe final qualificado, né? Que deixa os atletas, os atacantes na cara do gol, né? Tem aquele último passe, como muitos falam. Então, o CSA tem essa carência de ter um 10 com essas qualidades, né? Até pela história do CSA, né? Otávio, Lino, José Nilton, Peu na história do CSA teve sempre o 10, né? Como uma referência. O último foi o Daniel Costa. Então, a diretoria, junto com o pessoal do análise de desempenho, né? Junto com o Bruno, vira essa necessidade de trazer esse 10 e conseguiram contratar o Renato Cajá, né? E tenho certeza que ele dará bastante alegria a toda a torcida azulina. Excelente jogador, Renato Cajá, muito habilidoso, viu? Bate muito bem na bola, bate falta de forma assim espetacular, viu? Professor Adriano, nós falamos aqui que o CSA, entre 2016 e 2019, ele veio assim numa ascensão e ele parecia um meteoro, saiu do Campeonato Brasileiro da Série D e chegou na Série A. Hoje está na Série B. E aí eu lhe pergunto, quais são as pretensões do CSA para o campeonato deste ano? Acho que toda equipe, toda meta é subir de série, né? Tem essa meta de subir de série, claro. A gente tem que, um degrau de cada vez, primeiro ter a pontuação de permanência, né? E daí buscar o acesso, né? Mas isso com muito trabalho, a gente sabe que é um campeonato muito difícil, né? Tem equipe de muita tradição da Série A que estão no campeonato, né? O Cruzeiro, o ano passado, não conseguiu, que para muitos era uma equipe praticamente certa, subir de divisão e não conseguiu. E agora nós temos o Vasco, né? Temos o Botafogo, então a gente sabe que é um campeonato muito difícil e a gente vai trabalhar bastante para tentar conseguir esse acesso. Pois é. Amanhã, né, é dia de clássico, né, professor Adriano? E justamente, né, mais um CRB e CSA aí, certo? Mais um para a história, né, isso aí na Série B, né? Muitos confrontos já tiveram, né? Se não me engano, é o 8º confronto entre as duas equipes dentro da Série B e amanhã não é diferente. Gostaria de saber como é que foi a preparação, né, desses dias aí, como é que o grupo tá para essa partida de amanhã e se vocês estão confiantes. É evidente que estão confiantes na vitória, né, professor? Mas como foi exatamente a preparação durante essa semana do grupo? A gente sempre brinca, né, que o clássico é um campeonato à parte, né?
a rivalidade local. A gente sabe da responsabilidade, né, de vencer o clássico, né, a torcida que a gente representa. Então a equipe, ela jogou contra a Ponte Preta, né, tivemos a infelicidade de perder o jogo lá. Então retornou ontem, hoje fez um trabalho regenerativo, algum posicionamento e procurou fazer com que esses atletas eles descansassem o máximo para que amanhã eles possam fazer o melhor e sair com grandes resultados, que é a vitória, e para a gente subir na tabela. Como o nosso amigo Arthur falou, amanhã tem um clássico, né? 18h30 pela 9ª rodada. O CRB ele tem 11 pontos, é o 8º colocado, e o CSA tem 8 pontos, com um jogo a menos, é o 13º colocado. O CSA perdeu a última partida para a Lanterna Ponte Preta. Eu sou Adriano, a equipe do CSA está tranquila para esse jogo, porque, como o senhor disse aí agora, clássico é clássico e todo mundo quer vencer o clássico. Então, o CSA perdeu para a Ponte, ninguém esperava, que era a última colocada do campeonato, mas a equipe está tranquila, está animada para essa partida. Sim, sim, a equipe tem. O professor Bruno Pivetti passou toda a estratégia para os jogadores hoje, né? Trabalhou algumas movimentações, né? Procurou o máximo com que esses atletas não tivessem desgaste, para que amanhã eles possam dar o seu melhor, né? Mas a gente sabe da responsabilidade, a equipe está concentrada, porque a gente sabe que com a vitória a gente vamos subir na tabela com um jogo a menos. E tivemos essa derrota para Ponte Preta. A gente sabia que era um jogo difícil, né? A gente sempre fala que às vezes é melhor você jogar com o primeiro colocado do que com o último, porque você já entra com a responsabilidade que tem que vencer. Então, mas todos estão conscientes, estão concentrados que, em fé em Deus, amanhã faremos um grande jogo e sairemos com a vitória. O Bruno Popó está mandando um abraço aqui para o senhor, viu? É o Bruno, parceiro. Valeu, Bruno, um abraço. Arthur. Pois é, professor. Vamos a mais um questionamento, né, sobre a questão do CSA, né? Aí, a gente sabe também que jogar a Série B não é fácil, é evidente. E tem uma pergunta, inclusive, aqui do Dr. Robson. Vai passar a pergunta dele logo, Maurício? Vamos lá. Faz uma pergunta aí. Você consegue ver? Passa logo a pergunta do doutor. Consigo. Adriano, você já teve a oportunidade de assumir interinamente a equipe principal do CSA. Você se acha preparado para ser efetivado? Essa é a pergunta do professor Robson Lessa. Eu já tive o privilégio de comandar a equipe interinamente, mas eu venho me qualificando, né? A equipe do CSA agora recentemente custeou o curso da licenciada da CBF, né? Iniciei semana passada. É uma coisa que eu assim, não me preocupo muito em ser o técnico principal. A minha primeira meta no meu plano de carreira é me qualificar ainda mais com os técnicos que vêm para cá para o CSA, aprender bastante com eles e quando for mais à frente e conforme a vontade de Deus, chegar a oportunidade, eu estarei preparado. Então vamos vindo aqui, né, para minha pergunta. Aqui, né, Maurício, o torcedor, né, o nosso amigo lá de casa tem vez, né, então a gente espera tranquilamente. A minha pergunta é sobre, né, essa maratona de jogos, né, professor Adriano? Não é somente na Série A, mas na Série B também, é uma maratona, como você disse, chegaram basicamente hoje, né, isso de viagem, ontem, lá de Campinas, já ontem, tá vendo? E num espaço muito curto, amanhã já tem jogo de novo, hoje só foi regenerativo e tal, como o senhor mesmo falou, né, a gente prepara o atleta mais psicologicamente, mais descansar, né, do que propriamente ali na questão do campo, né, se bem que dá uma passadinha, mas é sobre exatamente esse aperto que eu quero perguntar, né, na sua opinião aí, o que é que a gente precisa, a gente precisa de mudança, é verdade que a gente precisa de mudança, mas o que é que você acha dessas maratonas de jogos, e com a pandemia, né, a coisa parece que só piorou, não sei o que é que aconteceu, e o quanto isso, tem duas perguntas na verdade, né, o que é que você acha sobre esse calendário brasileiro tão apertado, e o segundo, a percepção de dentro aí do próprio clube, como é que o jogador fica depois dessa maratona aí, como é esse desgaste aí que eu
tenho muito essa curiosidade, né? Eu acho que o nosso calendário, ele já requer essa mudança, eu acho que há muito tempo, né? Então, o futebol foi evoluindo, né? Cresceram as divisões e o calendário continuou o mesmo, né? A gente sabe também que os estaduais são importantes, né? Até para a tradição do futebol e para as pequenas equipes que daí que sai bastante craque, né? Aí em Penedo nós temos bastante jogadores que saíram daí da equipe penedense. Então, eles precisam ser mais um pouco flexíveis, né, na questão do campeonato brasileiro. Muitas vezes eles pensam muito na questão financeira e não pensam no atleta em si e nos clubes, né? Então a equipe do CSA ela fez muito investimento nessa questão de poder recuperar os seus atletas mais rápido. Tem um centro de fisiologia bastante qualificado, tem um departamento médico, nutricionista, então muita suplementação, muita alimentação, muito descanso, controle no som dos jogadores para que eles possam ter essa recuperação mais rápida, né? A gente faz teste de secar, faz avaliações, às vezes você tira um jogador porque ele está com grau risco de ter uma lesão em determinado jogo, então é preferível você tirar ele do jogo do que perder, um exemplo, por um mês o jogador. Então precisa ter uma equipe bastante qualificada, por isso que na reta final a gente deu uma caída, né? Ano passado, porque veio desgaste, contusão. Então eu acho que a CBF precisa ser um pouco mais flexível, escutar bastante os clubes para que, no modo geral, elas possam fazer essa mudança, mas que não afete o menor, que geralmente sempre é os que são mais afetados e prejudicados. Inclusive, professor Adriano, eu vi uma de suas postagens sobre o curso que o senhor está fazendo. Eu colocou no Instagram, um dia desse aí uma postagem, eu vi que o senhor está fazendo o curso que o senhor falou agora, né? Eu vi uma das postagens. A licenciada da CBF. Eu vi uma... o curso onde é basicamente uma habilitação para você estar habilitado a treinar equipes da Série A e da Série B. Quanto tempo? O curso, 1 ano, né? Ela é AD, né? Por causa da pandemia, mas em outubro eu tenho que ir lá para Águas de Lindóia para fazer aulas práticas, e quando for no próximo ano também eu vou ter que ir lá novamente para finalizar o curso e fazer as aulas práticas. Muito bom. Professor Adriano, qual a importância, no seu entendimento, da categoria de base? E qual o trabalho que o CSA vem fazendo com a sua categoria de base? Eu acho que é o alicerce, né, das equipes, são as categorias de base. O CSA, ele vinha fazendo um planejamento, né? Ele fez todo o planejamento, acho até com a minha chegada no final de 2019. Mas, infelizmente, a pandemia prejudicou um pouco não muito, né? O planejamento. Então, alguns jogadores conseguiu subir profissional. Temos o caso do Zé do Carmo, o Tito. O Bruno foi recentemente emprestado para a Caldense, que é de Palmeira dos Índios. João Vitor, que é aí de São Sebastião, foi para o Atlético Paranaense agora há pouco. O Luan, o zagueiro, foi para o Atlético Goianiense. Infelizmente o CSA teve que desativar as categorias de base por falta de calendário e porque o presidente ele tem a pretensão de dar maiores acomodações aos atletas, ter apartamentos, até própria escola no CT. Então ele quer dar uma qualidade melhor para poder revelar melhor no CT. E como não estava tendo calendário, nem competições locais, então ele deu um stand-by nas categorias de base, emprestou os jogadores para retornar quando o CT foi inaugurado. Muito bem. Bacana. Professor, o CSA tem uma baixa, né, amanhã, que é exatamente, né, a questão da sua lateral esquerda, né, lateral direito, perdão, né, que teve lesão anteriormente aí, o atleta. E vai chegar, né, um jovem aí, Everton, para assumir essa vaga, né, para poder fazer um grande trabalho. Como é que tá o Everton? Ele está bem preparado, né? É uma bucha bem grande, né? Jogar num clássico, mas também
o jogador também se motiva bastante. Como é que está o Everton para esse jogo, professor? O Everton um atleta jovem, né? É formado no Sport Recife, já está acostumado com grandes jogos, né? Teve algumas participações ano passado pela equipe do Sport na Série A, já está acostumado a jogar grandes jogos, principalmente os clássicos regionais lá, Sport, Náutico, né? Sport Santa Cruz. Então é um jogador que tem uma força física muito elevada, tem bastante características ofensivas e eu tenho certeza que ele irá fazer um grande jogo amanhã. Ele já vinha treinando 2 semanas junto com a equipe e está bastante preparado, concentrado para em Deus fazer um grande jogo amanhã. Professor Adriano, muito elogiado aqui o senhor, o seu trabalho. O André Almeida está dizendo aqui, professor Adriano é top. Então o senhor está recebendo muitos elogios aqui na live, viu? André, amigão, é pai de 2 craques aí, o Lira e o Pedrinho. Professor Adriano, eu não sei se o senhor está tendo tempo de acompanhar a Eurocopa e a Copa América, mas quando a gente vê os jogos, né, da Copa América, da Eurocopa, parece que existe uma grande diferença entre o futebol europeu e o futebol que é praticado aqui na América do Sul. A gente vê assim, jogos emocionantes, jogos em que o time está com 2 gols à frente, 5 minutos para terminar o jogo, aí sofre um empate. E assim, surpreendente. Na opinião do senhor, por que existe essa diferença? Porque tem muitos jogadores brasileiros que estão jogando na Europa também. Mas quando a gente vê os jogos das seleções, parece que é um outro esporte. O futebol tenho com pouco tempo, às vezes eu consigo assistir alguns jogos. Mas a gente vê também, como você falou, a Eurocopa com as equipes muito fortes fisicamente, né? Os campos com a qualidade melhor do que a gente vê aqui na Copa América, então facilita um pouco o jogo ser um pouco mais rápido, conforme a gente vê algumas partidas, né? Estoque rápido, o gramado ele dá essa qualidade para os atletas europeus. A gente sabe que na Europa eles trabalham bastante força, né? Então aqui na Sul-Americana a gente tem a falta de calendário, a falta das equipes poder trabalharem juntas, né? Apesar de ter muitos jogadores que jogam na Europa, mas quando eles retornam para cá e vai, um exemplo, jogar no Engenhão, gramado sem ter essa qualificação toda, pouco tempo de trabalho, muitos jogadores vêm praticamente já no final da pré-temporada lá, da temporada lá na Europa, então isso dificulta um pouco, né? Então, lá na Europa, por exemplo, você vai para a Inglaterra, onde 95% dos jogadores jogam na mesma liga. Então, facilita um pouco, tanto para o técnico que está observando, como para formar a própria equipe. Quando você vem para cá, para o Brasil, então são poucos jogadores que jogam no Brasil, que estão participando, então dificulta um pouco a qualidade técnica do campeonato, né? E sem falar que lá na Europa as equipes têm um pouco mais de qualidade que as sul-americanas, né? No conjunto total das equipes, tem várias equipes de tradições que ficaram fora da Eurocopa. E aqui na Sul-Americana, você vai pegar um Brasil contra a Venezuela, onde a Venezuela fica 90% do jogo atrás da linha da bola, esperando uma bola, e muitas vezes você vê lá na Europa as equipes com os padrões definidos, muitas equipes com linha de 5, mas que atacam, né, se defendem bem. Pois é. Professor, está travando um pouquinho a internet do senhor aí. Deixa eu dar uma... Mas ele tá ouvindo a gente? Tá? Acho que ele deve estar ouvindo tranquilo, né? Só um pequeno cortezinho, mas acho que ele tá tentando reiniciar aí, né? Rapidinho, né? Vamos ver se melhora agora. Aqui. Não, vamos só esperar ele voltar, né, Maurício? Tá voltando aí. Tá voltando rapidinho.
Pois é. Pronto. Pronto. Consegue nos ouvir, professor? Você consegue nos ouvir, pelo menos? Ainda continua circulando aqui para mim, né? Não sei aí para você, Maurício. Para mim também. Da mesma maneira, né? Tá vendo? A internet também, lá em Maceió. Aí, voltou. Voltou agora. Voltou. Tá vendo? Aí. Foi legal. Pronto, vamos para a pergunta. Tava comentando aqui, pessoal, né? Que a gente também passa por esses perrengues aqui de vez em quando no programa, né? Dependendo da internet, cara, ela sempre derruba a gente, né? Essa internet tá aqui nem clube de futebol, derrubando os treinadores aí, né? Rapidinho, né? Pois é, professor. Daqui a pouco tem Brasil, né? Brasil que vai enfrentar o Chile, né? O Chile que não vem muito bem nas pernas, a gente sabe. Mas eu gostaria de saber, nesse momento aí, como é que o professor Adriano está vendo o futebol brasileiro nesse momento aí, mesmo com a Copa América, né, mesmo nadando de braçadas nas eliminatórias daqui da América do Sul, mas como é que o professor Adriano vê o Brasil nesse momento, o Brasil do Tite? É uma equipe que requer um pouco de... Eu acho que o Tite está tendo esse privilégio agora na Copa América para trabalhar a equipe, né, para treinar, para ele tirar algumas dúvidas dele, né, para o futuro, já que a gente sabe que o calendário ele prejudica um pouco, né? Às vezes você é o técnico da melhor equipe do mundo, mas não tem o tempo de trabalhar com esses jogadores para formar uma equipe. Então ele está tendo esse privilégio, né, de fazer vários testes e eu creio que ele vai tirar várias dúvidas durante essa Copa América e... Eu acompanhei pouco, né, os jogos do Brasil. Eu gosto mais de assistir Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina. Aí você tira um pouco de uma análise melhor, né? Então, hoje, Brasil e Chile, eu acho que provavelmente vai ter um jogo mais qualificado. Professor Adriano Rodrigues, por que, professor Adriano, os treinadores brasileiros, eles são tão nervosos na beira do campo, porque é tanta reclamação com a arbitragem. Eu acho assim, particularmente, é claro que eu não sou treinador, não sou jogador, mas eu acho que isso atrapalha o jogador, porque o nervosismo de fora de campo entra para o campo e, na minha opinião, é prejudicial. Por que eles são tão nervosos, professor? Estou, inclusive, homenageando o CSA, azul, viu? Azulzinho aqui, viu? Bom. Eu acho que vem de perfil de cada um, né? Eu mesmo não tenho esse perfil de estar reclamando dos treinadores, dos árbitros, até porque depois que ele marcar, ele não vai voltar atrás. Então, não tenho esse perfil. Eu creio que muitas vezes atrapalha, né? Principalmente na situação que a equipe vem atravessando. Se a equipe está mal, o técnico passa esse descontrole para os jogadores, né? Então interfere um pouco. Mas eu acho que vem mesmo do perfil de cada um, né? A gente não vê muito isso na Europa, na cultura europeia, mas é coisa que no futuro eu acho que creio que muitos vão se educar melhor, se qualificar melhor para que não tenha esse destempero fora de campo. Quando o senhor atuava como jogador, era um meio-campista mais técnico ou mais marcador? Eu era um cara mais técnico, né? Tinha um bom passe, um refino no passe. Tinha uma boa bola parada também. Acho que o professor Robson pode dar mais detalhe, né? Que ele sempre comentou vários jogos nossos, mas tinha um pouco dessa qualidade técnica. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Pois é, professor. Ontem, inclusive, né, na partida contra o Flamengo, uma situação bem inusitada, né? O Bandeirinha marcou lá um impedimento, né, de um gol do Cuiabá, e os caras reclamavam de uma maneira, meu Deus do céu, né? Enfim, e comprovadamente o cara estava em impedimento, e os caras solicitavam toda hora o VAR, ninguém vê o VAR. Até numa lateral, eu percebi ontem. Até no lateral, o cara cobrou o VAR do Cuiabá. Então,
muito delicado, né? A gente falou aqui, inclusive, dessa questão da arbitragem, da educação do atleta, quanto a essa questão da arbitragem, né, professor Adriano? Eu acho que é muito importante isso, não é isso? O atleta ser exatamente educado para essa questão da arbitragem. Você acha que isso talvez mudaria esse cenário? Sim, sim, né? Eu acho que aqui já no CSA, nas categorias de base, a gente vinha realizando várias palestras, né, com os árbitros, e muitas vezes os jogadores tiravam suas dúvidas e os árbitros passavam. Eles falavam que gostavam, que não gostavam, como o atleta tinha que chegar para ele, né, para ou reclamar ou indagar alguma situação. Então, acho que é mais educativo, né? Eu acho que com as palestras, eu creio que vai fazer com que os jogadores sejam mais educados, né? Eu sempre brinco com os meninos, na época que eu estava na base, que quanto mais o cara reclama, eu dou contra, né? Então, você vai fazendo com que o árbitro fique também chateado e puto. Pô, toda hora esse cara reclama, toda hora você reclama. Às vezes é falta e o cara não dá, deixa seguir. Então, eu sempre falava para ele para ser educado, né, aos jogadores, e com isso, aos árbitros, com isso, chamar o árbitro um pouco pro seu lado. Não que a gente queria que o árbitro puxasse para o nosso lado, tomasse suas decisões para o nosso lado, mas um modo de ser mais educado e tratar o árbitro de uma melhor maneira. Professor Adriano, o que o senhor acha de a seleção principal ter um técnico, que é o Tite, e a seleção olímpica ter um técnico, que é o Jardim? Na sua opinião, seria melhor um técnico para ambas, ou é melhor dessa forma mesmo, separar? Eu acho que dessa forma, eu acho que fica melhor, né? Até para qualificar mais e ter uma convocação mais coerente, né? Eu acho que já tivemos oportunidades de ter o mesmo técnico na seleção principal e na Olímpica e não deu certo, né? O Jardim é um técnico muito qualificado, ganhou muito nas categorias de base de São Paulo. Então, eu creio que está em boas mãos a seleção olímpica e como a seleção principal também, com o Tito, que vem realizando um grande trabalho, né? Então, a gente estamos bem servidos, né? A minha pergunta é a seguinte, professor Adriano, né? Então, a gente faz exatamente essa questão da comparação com a Eurocopa, mas se a Copa do Mundo fosse hoje, na sua percepção, o Brasil brigaria pelo título ou seria muito difícil, precisa melhorar? Qual o panorama assim, que o professor Adriano dá acerca dessa situação? O Brasil, acho que em qualquer competição que entrar, ela sempre será favorita, né? Até porque a gente tem jogadores que eles podem decidir a partida em pouco tempo, em frações de segundo. Só que a Copa do Mundo é um torneio, né? É um mês onde muitas vezes prevalece a forma física que o jogador vai se encontrar. Muitas vezes os nossos jogadores estão vindo no final de temporada na europeia, então estão bastante desgastados. Então acho que quem tiver melhor fisicamente geralmente quem ganha a Copa do Mundo, né? Porque é um torneio de um mês. A gente vê que tem muitas contusões durante a Copa do Mundo, justamente por esse desgaste. Mas eu creio que se tivesse um tempo de um mês para depois começar essa Copa do Mundo, o calendário fosse modificado, eu creio que a gente iríamos assistir vários espetáculos, grandes jogos, porque os jogadores já estão acima da média das suas formas físicas. Professor Adriano, por que os técnicos estrangeiros, e aí eu vou delimitar para os argentinos, porque esses técnicos eles têm mais destaque do que os técnicos brasileiros? Porque a gente observa, tem muito técnico argentino na Europa, né? Um exemplo de sucesso é o Diego Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid, que é o último campeão espanhol. Por que esses técnicos eles têm destaque no cenário internacional e isso não tem acontecido com os técnicos brasileiros?
Eu acho que, principalmente o futebol argentino, ele tem um pouco essa, que é um futebol de força física, né? E quando os técnicos argentinos eles vão para lá, eles têm pouco dificuldade na adaptação, né? Então você vê o Simeone, o Atlético de Madrid joga com um 4-4-2 com linhas baixas, né? Com a transição com uma equipe forte na transição, mas que muito privilegia a marcação, né? Como muitas equipes argentinas. Então ele teve o privilégio de ir para uma equipe que o modelo de jogo se assemelha muito com muitas equipes argentinas. Então a adaptação dele foi bem melhor. Mas a gente também vê muitos técnicos argentinos que não teve essa mesma adaptação em várias equipes, né? O Tata Martino, né, que passou pelo Barcelona, também não teve esse êxito com a equipe do Barcelona, uma das melhores equipes do mundo. Então, os técnicos brasileiros, eles têm pouco poder no mercado, né, europeu, né? São poucos técnicos que a gente tem referência, que participou de grandes equipes. Temos o Luiz Felipe, né, o Filipão, na equipe da seleção de Portugal. No Chelsea já não foi bem. O Luxemburgo, naquela época, foi para o Real Madrid. Mas eu creio que, hoje em dia, a escola argentina ela é mais qualificada, é mais nos cursos que tem de capitalização para eles. Eu estava até pouco tempo querendo fazer esse curso da AFTA, que você passa 2 anos, basicamente estudando, e no último mês do final do curso, você vai lá, passa um mês na Argentina, estudando para fazer a prova final. Então, acho que a qualificação deles é um pouco melhor do que a nossa brasileira. Carregador. Beleza. Arthur Vasconcelos. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta, né? E quanto aos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, professor Adriano? Qual a sua opinião sobre isso? Não é uma questão muito polêmica, né? Muitos acreditam que é muito bacana, outros acreditam que não, enfim, que tem que valorizar o brasileiro. Muitos técnicos renomados, inclusive, debateram e falam abertamente, né, em suas entrevistas sobre isso, mas na visão do professor Adriano Rodrigues, como é essa questão do treinador estrangeiro aqui? Você concorda, você não concorda? Enfim, professor. Eu concordo, entendeu? Quanto mais técnico qualificado vir para cá para o Brasil, vai fazer com que nós também nos qualifique, né? Então, nós tivemos o sucesso do Jorge Jesus, né? Pegou a equipe do São Paulo, ou do Flamengo, desculpa. Então, e deu a qualidade de jogo, ganharam tudo, né? Mas também a gente vimos alguns técnicos que chegaram aqui e não teve esse sucesso todo, como o português Gesualdo foi pro Santos, não teve esse tempo, né, para se adaptar na equipe do Santos. Agora nós temos o técnico Fortaleza, que está muito bem, né, fazendo um ótimo trabalho. Já pegou um trabalho que já vinha bem executado pelo Rogério Ceni. Temos o Abel, que está no Palmeiras, também realizando um grande trabalho. Nós tivemos agora há pouco no Internacional, o Ramírez não teve esse tempo todo para fazer suas adaptações, para que os atletas pudessem se adaptar ao modelo de jogo deles, porque toda mudança requer um pouco de tempo para adaptação, né? Muitos jogadores precisam desse tempo. Alguns se adaptam mais rápido, outros precisam de um tempo para se adaptar às mudanças táticas do técnico. Mas eu acho que é uma boa todos os técnicos virem, a gente aprender e qualificar, ainda mais todos os brasileiros. Eu sei que muitos são contra, né? Mas eu creio que o mercado ele tem que estar aberto para todos, como também tem que estar aberto para os brasileiros em outros países. Professor Adriano Rodrigues, Arthur Vasconcelos, o nosso bate-papo está muito interessante, está muito bom, mas nós estamos nos aproximando aqui do final da nossa live. De repente passou, rapaz, já tem quase 1 hora. Praticamente passou assim muito rápido. Foi igual a ascensão do CSA de 2016 a 2019. Rapidinho, né? Vou fazer a minha última pergunta.
Vou fazer a minha última, depois eu passo para o Arthur fazer a última dele. Então, a minha última pergunta é a seguinte. Professor Adriano, como técnico de futebol, nessa sua carreira profissional, você se espelha em quem? Qual é o técnico que você admira? Cara, eu acho que eu, particularmente, na época, nos anos 90, eu gostava muito de ver o São Paulo jogar o Tele Santana. Acho que para muitos, a maior seleção brasileira de todos os tempos foi a de 81. Muitos não falam nem que foi a de 70, mas de 81 é uma seleção que não chegou a ser campeã, mas a qualidade que tinha, né? Na época jogava muito, né? Muitos jogadores qualificados, muito bonito de se ver. Então eu tenho uma referência para mim como técnico o Tele Santana, cara que gosta do jogo técnico e jogo ofensivo. Bacana, professor. E quanto... Aí a minha última pergunta, né? O Maurício perguntou sobre a referência como treinador na sua carreira. E quando da era de jogador? Qual o seu jogador assim que mais você se espelhava? Cara, eu sou da época do Zico, né? O Zico, acho que na minha época, quando eu era moleque que ia jogar na rua, né? Todo mundo queria ser o Zico. Então, sou da época do Zico, naquela época ele jogou no Flamengo, na seleção. E depois todo mundo queria ser Romário, mas na minha época mesmo eu queria ser o Zico. Né? O Zico até hoje sou fã dele, um cara que é referência, tanto dentro de campo como fora, um exemplo, né, de ser humano e sempre foi referência para mim. Excelentes referências, professor Adriano. Professor Adriano, Arthur Vasconcelos, amigo pitaqueiro, amiga pitaqueira, estamos concluindo a nossa live e aí eu peço para o professor Adriano fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a todos, né, por estar nesse momento assistindo a nossa live. Agradeço a você pelo convite, né, é um privilégio para mim estar participando dessa live, do programa de vocês, né, programa Alagoano. Acho que nós, alagoanos, precisamos valorizar mais o nosso produto. Nós temos muita gente boa, tanto como técnico, como jogadores, como na parte da comunicação. Então, a gente precisa valorizar mais esse nosso produto. E eu sempre estaria à disposição aí, a hora que precisar, é só entrar em contato, que eu sempre estaria à disposição aí para a gente bater esse velho papo. Arthur Vasconcelos, suas considerações finais. Agradecer, né, ao professor Adriano, né, pedir também a ele para dar um palpite aí, viu, Brasil e Chile, qual é o palpite do professor Adriano, rapidinho. Né? 2-0 Brasil. Brasil 2-0. Pois é, agradecer ao professor Adriano, né, desejar a ele muita sorte na sua caminhada, né, mandar um abraço para toda a equipe do CSA aí, né, que eles possam ter uma boa partida amanhã. Os dois clubes, na verdade, né, que todos saiam bem, tranquilos, né, que façam seus jogos e saia vencedor o melhor. Agradecer a você que está em casa aí nos assistindo, agradecer o Maurício sempre pela oportunidade e mandar um abraço especial, né, para toda a minha família que está assistindo aí e aquele abraço para todos, uma boa noite e que Deus nos abençoe. Sim, vou perguntar também ao professor Adriano agora quem ele acha que vai ser o campeão da Eurocopa, né? Para você, professor Adriano, quem será o campeão? Você só manda pergunta fácil para mim, né? Rapaz, a Itália vem numa crescente, né? No campeonato. Eu creio que a Itália vai ser uma das finalistas, né? Eu torço para que ela venha a ser campeã, porque é uma equipe que já não participou da última Copa do Mundo, né? Então vem numa crescente, vem numa nova metodologia. A gente vê a Itália, a sua escola é mais a parte defensiva, né? Então a equipe mais ofensiva, mudou bastante o seu modelo de jogo. Eu torço bastante para que ela venha a ser campeã. O time azul, né? A esquadra azul. É verdade. Azul. O professor Adriano fez um bom palpite. Agradecer ao professor Arthur Vasconcelos, amigo aqui de sempre conosco, nosso companheiro aqui. Agradecer a você, pitaqueiro, pitaqueira, que esteve conosco na live de hoje. E um agradecimento especial ao professor Adriano, que aceitou o nosso convite, né?
é um homem muito ocupado, tem as suas obrigações, seu trabalho, mas se disponibilizou para estar conosco nesta noite. Obrigado, professor Adriano, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, sua família, seus projetos, né? Bom jogo amanhã no Clássico. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Agradeço a Deus pela oportunidade. Sem Ele não somos nada. Sem Ele não estaríamos aqui. Então, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade. E vocês tenham um excelente final de semana, uma semana de bênção, de muita paz, de felicidade. Se vocês não viram as notícias porque não tiveram tempo, aqui no Pitaco vocês ficam por dentro. Obrigado, professor Arthur. Obrigado, professor Adriano Rodrigues. Deus o abençoe, viu? Amém. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, galera. Boa noite a Valeu, todos. boa noite. Bom descanso, boa noite. professor. Obrigado. Boa noite. Se cuidem. Boa noite. É isso mesmo.